Olá, pessoal, tudo bem? Violência doméstica e intrafamiliar. O que as igrejas devem saber e o que elas podem e devem fazer? Elas devem saber que aqui no Brasil, no primeiro semestre deste ano, foram apresentadas ao Disque Denúncia, o 180, cerca de 31.398 denúncias de violências contra as mulheres. E que também ocorreram mais de 169 mil violações de violências domésticas envolvendo as mulheres. É interessante também a gente observar que, pelo relatório da Rede de Observatórios da Segurança, em 2022, a rede Elas Vivem acompanhou 1.975 casos de violência contra as mulheres. Esses casos foram monitorados em 2021 e trouxeram resultados para 2022. E entre esses resultados, 409 foram de feminicídios. Um caso de feminicídio foi monitorado pela rede Elas Vivem a cada 24 horas. São Paulo teve um aumento de 27% de casos de violência contra a mulher. Rio de Janeiro tem um caso de violência contra a mulher por dia, um aumento de 18% nos registros. Em Pernambuco, é o estado com mais casos de violência contra a mulher no Nordeste. Ceará tem o maior registro de transfeminicídio entre os 5 estados monitorados. A Bahia tem um caso de violência contra a mulher a cada 2 dias. E esses dados do levantamento Elas Vivem são os dados que foram observados em 2021 e que fazem parte da rede de observatórios da segurança em 2022. Mas não é só isso que as igrejas devem saber. Na verdade, elas afirmam saber que, em Gênesis 1, 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, diz também na santa palavra de Deus, Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Interessante que esta imagem e semelhança de Deus, na prática, não confere em nada com os dados que eu apresentei com vocês. E por que isso é importante? Porque entre esses dados, entre estas mulheres que sofreram violência e sofrem no seu dia a dia e que são assassinadas, estão mulheres cristãs, estão mulheres de comunidade de fé. É muito importante que nós saibamos que existem 5 tipos de violência que estão lá, registradas na Lei Maria da Penha. Na verdade, existem muito mais. Mas vamos para o básico que ocorre, infelizmente, no ambiente doméstico, dentro do ciclo de violência. A violência psicológica, moral, sexual, física e patrimonial. Esses são os 5 tipos de violência que ocorrem com todas as mulheres no ambiente doméstico ou cometido por uma pessoa da sua íntima relação de afeto. E entre estas mulheres estão mulheres que professam uma fé. Mulheres que muitas vezes procuram o líder, não é, da sua comunidade de fé, padre, pastor, não é, uma pessoa representante do ciclo dos ritos africanos, não é, ou de outras denominações, para parar a violência, para dizer que estão sofrendo a violência. E em algumas destas instituições, em algumas dessas denominações, em algumas dessas comunidades de fé, a orientação é para que essa mulher ore. Enfim, seria a Lei Maria da Penha algo que trouxe desordem, conflito para o ambiente familiar? Bem, Paulo em Romanos diz aqui no capítulo 7, no versículo 7, o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Bem, Paulo está falando aqui sobre a graça, sobre a lei e sobre o pecado. O que as igrejas devem saber? Que violência doméstica e intrafamiliar é pecado. Em qualquer denominação, em qualquer comunidade de fé, violência doméstica e intrafamiliar, e vamos destacar aqui a violência contra a mulher, contra as crianças, contra os idosos, contra os homens, contra os deficientes, contra as pessoas da sua íntima relação de afeto, sim, é pecado. Mas em Gálatas, nós temos aqui, em Gálatas 5:17, por que será, não é? Em resposta ao que Paulo está falando sobre a lei, não é? Porque apesar de conhecer a lei, por que ainda comete esse pecado? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que é importante nós sabermos é que a violência contra a mulher, ela existe e tem maculado, tem sido uma chaga na história das mulheres, em especial aqui no Brasil, e tem sido algo transgeracional. Então, nós temos aqui um time, onde nós vamos falar sobre violência doméstica e intrafamiliar, o que as igrejas devem saber e o que elas podem e devem fazer. Este é o início de uma série que nós queremos oferecer para você, para que você possa obter mais informações, para que você possa dialogar conosco. Como nós podemos utilizar, usufruir da política pública do Estado de proteção aos direitos humanos a nosso favor, para que as pessoas possam procurar as comunidades de fé para usufruir da política pública de proteção para dar um basta à violência. Então venha conosco, faça seus comentários. Irmãos, então a gente está aqui para a primeira mesa. Eu vou chamar a professora Regina, que ela vai dizer qual é o tema que a gente vai tratar aqui e do porquê os nossos convidados estão aqui. Enfim, professora Regina, é com a senhora. Olá pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui. E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre o conceito de violência doméstica e intrafamiliar. Então nós temos aqui nesse primeiro bloco, né, potências que vão, né, do mundo cristão, né, e que também têm uma vida secular e que também estão, né, ocupados, não estão preocupados, mas estão ocupados em trazer um evangelho vivo, um evangelho de vida, né, e de vida em abundância. Mas para isso a gente precisa conhecer alguns conceitos. E eu estou aqui com o Rosário, eu estou com o Rosário Alves, estou com a Andressa, estou com o pastor André Pegler e a pastora Denise Oliveira. E aí eu queria começar com você, Rosário.
um pouco sobre esse conceito de violência doméstica intrafamiliar, compreendendo que nós não temos, não é um conceito único, mas qual seria o conceito que a gente vai iniciar essa nossa fala para a gente compreender melhor esse contexto. Lembrando que nós não estamos falando apenas da questão da violência doméstica contra a mulher, nós estamos falando de violência doméstica e intrafamiliar, não é? Dentro do lar, dentro das casas. Rosário, é contigo. Olá, bom dia. Eu sou Rosário Alves, estou em Recife, Pernambuco. Sou educadora. Na minha vida cristã, eu sou membro da Igreja Batista da Capunga, aqui no centro da cidade do Recife. Sou professora das redes públicas estadual e municipal, tenho formação, mestrado em educação, discutindo a questão da violência doméstica contra a mulher, e tenho uma formação em letras, também tenho uma formação em direito, e estamos aqui à disposição, não é? À disposição para discutir, pensar, refletir e enfrentar, não é, Regina? Enfrentar, cada qual no seu espaço, enfrentar essa situação que é tão dolorosa, tão triste, tão vergonhosa. Como nós estamos falando entre irmãos, eu gostaria de começar lendo um versículo, se me permite. Um versículo que eu gosto muito, que está escrito em João 15, né, capítulo 15 de João, versículo 13, que diz o seguinte: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, por seus irmãos. E esse versículo, ele fala muito no meu coração, porque o amor é a chave para o enfrentamento à violência. O mesmo amor que Deus nutriu por nós ao enviar Jesus para nos resgatar do pecado. Né? Então, uma família onde há amor não tem espaço para violência. Né? E o que é essa violência? Como a professora Regina falou, tanto a violência doméstica quanto a violência intrafamiliar, ela nasce como um ato de agressão, uma ação ou mesmo uma omissão, né, que provoque algum tipo de dano, seja um dano físico, seja um dano moral, seja um dano psicológico, seja um dano emocional, patrimonial. Então, a violência, ela nasce quando alguém gera dano no outro, né? E como nós estamos falando, além da violência doméstica, da violência intrafamiliar, a violência doméstica, como a lei prescreve, ela exige alguns aspectos no relacionamento, né? No relacionamento. No entanto, a violência intrafamiliar é muito mais ampla, porque ela já envolve os filhos, ela envolve toda a parentela. E, no caso, se nós temos para a violência doméstica, além do Código Civil, do Código Penal, nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, para a violência intrafamiliar, nós também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e nós também temos o Estatuto do Idoso. Porque, infelizmente, nós temos enfrentado, né, no seio de muitas famílias, a violência intergeracional, que essa violência é a partir das diferenças de idade. Qualquer desrespeito, seja do ponto de vista do cuidado ou do não cuidado, é um ato de violência. Porque muitas vezes nós ficamos pensando que a violência é só o fazer, mas o deixar de fazer também pode ser uma expressão de violência. O abandono é uma violência. A negligência é um ato de violência. Não é? A omissão é tão danosa quanto a ação. Né? Quanto à ação. E é por isso que na área da justiça há uma combinação, né, de aplicação desses dispositivos. O juiz, o promotor, a pessoa que está ali mediando a situação, ela vai fazer uma combinação a cada caso concreto. Porque, como se diz no popular, né, cada situação, cada caso é um caso. Então, é preciso fazer uma escuta atenta de cada situação, da descrição de cada situação, para que seja aplicada a norma adequada. No caso da violência doméstica, nós temos uma lei que é extremamente explicativa, né? A Lei Maria da Penha,
ela vem nessa função de garantir o direito da mulher à vida, à liberdade, e ela é bem clara na tipificação de cada tipo de agressão. Já a violência intrafamiliar, ela depende dessa combinação, não é? Dessa combinação, por exemplo, reter sua criança de ir à escola fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apropriar-se da pensão ou do benefício que o idoso da família recebe, sem deixar que ele tenha conhecimento ou decida algo sobre esse recurso, é uma violência patrimonial que atinge o idoso. E aí você aplica o Estatuto do Idoso. Então, essa é uma diferença muito importante e faz com que algumas pessoas não compreendam, porque, ora, acontece a infração de um tipo e, ora, acontece a infração de outro tipo. Né? Em todos esses casos, nós temos uma ferida a um elemento essencial na vida em sociedade, que é o direito humano. Né? O primeiro direito humano, que é o direito à vida, e todos os que advêm desse direito humano. Né? E é interessante lembrar que o Brasil, ele assinou, ele concordou com diversos instrumentos legais de proteção à vida e às pessoas. Não é? E isso não é algo recente. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, são instrumentos mais recentes, mas o Brasil vem sendo signatário de diversos documentos que defendem os direitos humanos, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou em dezembro de 48. Né? Dia 10 fará aniversário da ratificação, né, dessa Declaração de Direitos Humanos. E é muito importante que nós entendamos isso como direitos humanos, como um direito de todo ser humano. Não é algo que pertence a mim ou a você especificamente, mas pertence à sociedade. E enquanto sociedade, enquanto cidadã, enquanto filha, enquanto vizinha, eu preciso respeitar os direitos humanos. Né? Uma outra convenção que é muito importante para nós é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada em 92, a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher em 84, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher em 95, e outros protocolos que o Brasil se tornou signatário, ratificou, mostrando que a nossa nação é uma nação que busca estar em consonância com a legislação internacional e organizar a sua legislação para ajudar, para organizar a sociedade de forma respeitosa, ética e justa. E isso é algo que deve ser característica presente na postura do cristão. O respeito à legislação, o respeito às normativas, para que as pessoas vejam Cristo através do nosso comportamento. Jesus é extremamente ético. Né? E se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos nos apropriar também dessa ética, né? Dessa postura ética. Voltando especificamente, né, para forma de violência, para as formas de violência intrafamiliares, eu queria chamar nossa atenção. Eu vou começar pela intrafamiliar e depois eu volto para a mulher, tá certo? E, por favor, professora Regina, me avise do tempo, para eu não extrapolar. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a omissão, né? Essa negligência, esse abandono, essa privação de cuidados. Né? Aquelas pessoas que têm, as famílias que têm crianças, que têm adolescentes, muitas vezes não se apercebem, deixando de lado sua criança e seu adolescente, ao deixar de tomar cuidados mínimos, como de segurança. Com quem você deixa sua criança? Né? Quem fica quando você sai para o trabalho? A quem cabe o cuidado dessa criança em horário em que os pais não estão presentes? Né? Muitas vezes os pais, por questões de trabalho, por motivos de saúde, terminam delegando esses cuidados a outras pessoas. E é preciso que haja adultos que respondam por isso, para que não se configure uma negligência nem um abandono. Né? Do mesmo modo que as responsabilidades com alimentação, com vestimenta,
com provisão de educação, com provisão de saúde, sejam tomadas da mesma forma. E isso também diz respeito ao idoso. Não é? Nós passamos boa parte da nossa vida sendo servidos pelos nossos pais, pelos idosos da nossa família. Mas chega um momento em que esses idosos, eles necessitam que nós, que estamos na ativa, passemos a servi-los, passemos a cuidar deles. Então, o mesmo cuidado que nós temos com as crianças menores que ainda não se deslocam sozinhas para os locais de saúde, de cuidado com a saúde, nós precisamos ter com os idosos. Para que a nossa falta de zelo com esses idosos não se transforme em negligência. E é interessante que nós, enquanto igreja, estejamos atentos a essas pessoas que chegam ao espaço da igreja sozinhas, estão sempre sozinhas, não tem um parente próximo. Me permita, viu, pastor, entrar na sua seara. Muitas vezes nós observamos no culto aquele idoso que nunca tem um familiar do lado dele, não é? E nós precisamos nos aproximar dessa pessoa e saber como ela chega até aqui, como ela retorna para casa, como ela se mantém, ela está devidamente alimentada e cuidada, não é? Até porque ela, durante aquele tempo em que ela está participando do culto, ela está, de certo modo, sob a responsabilidade da igreja e do culto, né? E nós, enquanto irmãos, precisamos olhar. Do mesmo modo que nós precisamos lançar nossos olhares para as mulheres, um olhar mais atento, um olhar mais amoroso, para observar. O seu semblante está entristecido? Quando ela canta, ela externa alegria? Quando ela está acompanhada com o esposo, ela fica mais tranquila ou ela fica mais tensa? Nós precisamos trabalhar essa sensibilidade para sentirmos uns dos outros, umas das outras, o que acontece além do que parece, não é? Que não sejamos apenas atores numa encenação, mas que sejamos efetivamente família. Família que cuida, família que observa, família que vê aquela criança sempre ali, sujinha, desorganizada. Por que ela está assim? Será que foi realmente porque ela já brincou bastante ou é porque não estão cuidando dela adequadamente? Aquela esposa que está sempre machucada, com marcas, e que está sempre dizendo que bateu na porta, que levou uma queda lá, limpando o assoalho, que deixou cair um objeto, que está sempre temerosa de se o marido dela percebe onde ela está. Será que nós estamos observando que são situações em que está havendo um pouco, talvez, de violência psicológica, de violência moral, não é? De cerceamento do direito de ir e vir? Porque há alguns sinais, não é? Alguns sinais muito claros. Acredito que nós vamos falar nisso no outro bloco. Há sinais muito claros sobre isso. Vamos falar sim, vamos falar sobre esses sinais, mas eu gostaria de recuperar uma coisa que você falou aí, Rosário, que é sobre essa questão além das aparências e do nosso papel de igreja enquanto família. E eu acho que sobre esse papel da igreja enquanto família e ir para além das aparências, pastor André tem algo para falar para a gente sobre isso. A Rosário, pastor André, fez aí uma ampla introdução sobre a violência doméstica intrafamiliar e identificou para cada um de nós aqui alguns protagonistas que vivem, né, situações de violência, que muitas vezes são manifestadas através de abandono, negligência, omissão, descuido, né? A palavra cuidado hoje, né, ela está assumindo um protagonismo, né, na nossa atividade, né, de acolher as pessoas. Então, a noção, a expressão cuidado e a própria noção e prática do que é cuidar. Mas aí a gente tem aí um foco que a gente precisa ilustrar, né, para o campo cristão, e isso de forma interdenominacional, né, a questão da igreja como responsável e fortalecedora da família. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, o contexto da violência, pastor André. Pois não. E aí eu queria ouvir você, e depois eu queria ouvir a pastora Denise e a Andressa. Tá bom. Primeiramente, um abraço fraterno a todas, né, que estão aqui participando desse momento. É uma honra e um privilégio muito grande estar aqui, viu, Regina? Rosário, Andressa, Denise,
É uma alegria muito grande estar com as irmãs. E eu queria partir de um texto bíblico que causa muita polêmica nas igrejas, causa inúmeros debates. Eu queria ler aqui rapidamente para as irmãs, e partir dele, minha reflexão. Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com aspereza. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Esse texto ele causa muita polêmica no meio evangélico, e eu creio que um dos motivos é porque nós nos perdemos, é uma percepção minha, nós nos perdemos em explicar o significado de cada termo. Somos tão detalhistas que eu creio que nós perdemos o pano de fundo que esse texto tem, da grande novidade que esse texto traz. Na época do apóstolo Paulo, no contexto histórico da época, qualquer código familiar já dizia que a mulher tinha que ser submissa ao marido, e isso não era nenhuma novidade para a época. O que nenhum código familiar falava na época, e que o apóstolo Paulo traz como uma grande novidade do evangelho, é que o marido também tem deveres, é que há uma reciprocidade. Então, Paulo simplesmente repete o que os códigos legais da época diziam, né? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e aí a gente perde muito tempo, o que é submissa, o que não é submissa. Mas Paulo ele não para aí e ele acrescenta uma novidade que não era dos códigos legais daquela época. É que o marido também ele tem o seu dever. E aí Paulo usa a expressão amar a vossa esposa e não tratá-la com aspereza. Por exemplo, nenhum código, todo código legal daquela época, todo código dizia que o filho tinha que obedecer ao pai. Na verdade, o filho era uma propriedade do pai, tinha quase que um valor econômico. Isso não era nenhuma novidade. Paulo, quando diz filhos, obedecer a vossos pais, todo mundo já sabia. A novidade que Paulo traz é que os pais também devem tratar os filhos de modo que não despertem neles a ira, a raiva, o desânimo. Então, Paulo traz a grande novidade da reciprocidade das relações familiares. Todos devem colaborar para a harmonia do lar. Todos são um auxílio, um é o contraponto do outro. Então, homem, mulher, esposa, marido e esposa, eles devem caminhar lado a lado, um sendo o contraponto do outro, havendo algo, um complementando o outro. A reciprocidade entre os cônjuges, reciprocidade entre pais e filhos. Eu acho que esse conceito de reciprocidade, não é? Onde todos nós somos colaboradores na família e deve haver um respeito mútuo, ele é uma grande novidade do evangelho para nós combatermos as relações abusivas de poder que acontecem dentro da família, relações de manipulação que enfraquecem a qualidade do amor que deve haver dentro da família. Portanto, eu acho, e eu sempre falo aqui na igreja, não é? Eu nunca gosto daquele termo, atrás de um grande homem há uma grande mulher. Eu sempre digo aqui, ao lado de um grande homem há uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher há um grande homem, a reciprocidade. Então, eu inicio dizendo isso. Do ponto de vista da fé, a fé cristã ela pode iluminar a vida das famílias quando ela traz esse valor da reciprocidade no lar. Respeito mútuo, que evita a construção de relações de poder e de manipulação. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, nós sabemos que, não só agora se acentuou muito, mas dentro das igrejas, do meio evangélico, sempre houve um preconceito com a palavra política. Eu acho que sempre houve na história, não é? Esse preconceito com a palavra política. Mas eu falo muito aqui na igreja o seguinte, um dos mandamentos que Jesus deixou, na verdade, o que resume a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu prefiro quando Jesus fala em João, amai aos outros assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que nos é dado. E nós temos que entender que quando a igreja, de maneira equilibrada, amadurecida, iluminado pela fé, ela apoia políticas públicas, por exemplo, de combate à violência doméstica, é uma maneira de amar ao próximo que, como nenhuma outra, porque não vai alcançar só uma pessoa,
vai alcançar milhares de pessoas, milhares de famílias. Então, nós ajudamos e vivemos o amor ao próximo quando nós ajudamos uma família de maneira pontual ali, uma família que está enfrentando um problema de violência no seu interior. Quando a igreja apoia e consegue resolver e desatar aquele nó, ela está amando ao próximo, ao cuidar daquela família. Mas a igreja não pode esquecer, quando ela apoia políticas públicas que são elaboradas de maneira ética, de maneira correta, a igreja está também amando ao próximo de uma maneira muito mais poderosa, porque vai alcançar milhares de famílias, e não apenas uma. Então, Regina, quando você iniciou na nossa igreja esse projeto da igreja ser um local de acolhimento para pessoas em situação de violência doméstica, é essa mensagem que eu tenho procurado passar para as pessoas que têm esse preconceito com a palavra política, com políticas públicas, que é uma maneira ímpar de amar as pessoas. Então, a nossa igreja está totalmente comprometida em apoiar e ajudar nisso. E é uma coisa muito interessante, vocês sabem disso melhor do que eu, todos vocês. Uma pessoa que sofre algum tipo de violência doméstica, em geral, procurar uma igreja é algo que, em tese, é mais atrativo, seduz mais do que ir numa delegacia. Numa igreja, a igreja tem aquela ideia do acolhimento, do abraço, de dar uma segunda oportunidade, de um recomeço, não é? De uma orientação espiritual. Então, as igrejas precisam redescobrir esse poder que elas têm de serem pontos de apoio para políticas públicas e se dizer claramente, nós vamos apoiar essa política pública que combate, que enfrenta a violência doméstica, sempre iluminados pela fé, como o apóstolo Paulo nos ensina, de fazer de cada lar, de cada família, não um lugar de poder, de manipulação, mas de reciprocidade nas relações, Regina. É isso aí que eu tinha para colaborar. Perfeito, pastor André, perfeito. E é uma relevância que você traz, a qual é muito salutar, porque as políticas públicas também, ela é fruto de toda uma participação cidadã, é fruto do pagamento de impostos, é fruto de um engajamento, não é? De escolhas que nós fazemos com relação aos nossos gestores, e nós devemos sim usufruir, não é? Usufruir o SUS, usufruir os benefícios, usufruir a iluminação que está lá nas nossas ruas, o saneamento. Então, são todas obras e resultados, frutos de políticas públicas que são devidamente, não é, aplicadas e monitoradas pela população. E a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, como você bem falou, é resultado de uma luta, de um movimento, não é? de um movimento em razão dos direitos humanos, e que chega ao Estado como uma entrega, não é? De uma demanda extremamente necessária para a vida não só das mulheres, mas a vida de toda a família e, com certeza, de toda a sociedade. E aí, pastora Denise, eu gostaria que a senhora pudesse trazer para nós essa visão que o pastor André falou sobre a Bíblia, não é? As pessoas com o Carlinhos vai ter que cortar aqui, que eu vou ter que voltar, tá? Rapidinho. Pastora Denise, eu gostaria muito que a senhora falasse agora, a partir do que o pastor André colaborou com a gente, sobre essa relação entre a Bíblia, não é? O amor de Deus, que deve ser materializado na prática do acolhimento, da sensibilidade, que o Rosário chamou a atenção dessa sensibilidade, né, que nós devemos ter com relação a comportamentos e as expressões dos membros da igreja e também das políticas públicas. Ô, Regina, só rapidinho. Denise, só um minuto. Eu esqueci, eu fiz uma falha grave. Eu sou pastor aqui na cidade do Recife. Sou vizinho de Rosário. Daqui a pouco eu sou aqui da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Só isso daí. Pois é, bom dia a todos que estão. Bom dia, Denise. E o que é que Rosário fez? Ela fez uma síntese do que a gente poderia falar, né, já nesse momento, mas a gente vai fazer o seguinte: pensar algumas falas que são de extrema importância,
que para a vida da igreja, e o que a gente precisa entender sobre isso, é que a Lei Maria da Penha, ela vem para, de certa forma, punir e reprimir atos violentos, né, contra as mulheres, contra a família e tudo mais, e a gente vai aprendendo isso. E o que a igreja tem como o livro da lei, que é a palavra de Deus, vai nos levar a pensar, vai nos levar a aprender e a evitar e a regenerar pessoas que usam de atos violentos, que vivem um lar totalmente desajustado, e é o nosso grande desafio exatamente viver essa palavra, é estar em consonância. Quando Rosália fala da observação das pessoas na igreja, como é que elas cantam, se elas cantam com alegria, se elas cantam com entusiasmo, observar as crianças, isso é uma prática que eu tento passar aqui, enquanto educadora cristã aqui na igreja também, da gente ser sensível exatamente a esse olhar e a essa observação mais madura. Por que é que a criança chora tanto na sala de aula? Por que os medos que elas apresentam? Por que que elas não querem fugir daquele ambiente, ou porque elas não querem largar a mãe, largar o pai? Outras chegam muito mais à vontade. E essa observação é muito importante dentro da igreja. Por outro lado, a gente percebe que algumas pessoas encenam muito bem dentro da igreja, e a gente acha que está tudo bem. E eu acho que falta aquela igreja de fora do portão, onde a gente vai aprender a visitar realmente os nossos irmãos, onde a gente vai chegar em lares que são altamente desajustados. Quando a gente chega lá e a gente presencia o que é que e a gente não só presencia, como a gente vai ver que há totalmente diferente a apresentação dessa pessoa na igreja e aquele que vive no lar, né? Regina ontem até lembrou de uma história que a gente conta muito em palestra para a família e com pastores, que o pastor, que a esposa do pastor chegou com um caminhão na frente da igreja, porque aquele pastor ali era perfeito, né? Aquela pessoa, e isso diz respeito a outras pessoas também. Eu convivo com professoras, eu convivo com uma irmã muito amiga, pessoas do conselho tutelar também, que a gente começa a observar que muitas das demandas que chegam no Conselho Tutelar são de famílias cristãs. E é um baque muito grande quando você diz assim, olha, é membro da sua igreja, é membro de tal igreja, é membro dali. São pessoas que aparentemente estavam vivendo uma vida cristã muito bonita dentro da igreja, mas dentro de casa elas se tornam pessoas altamente violentas e inadequadas. E aí aonde a palavra vai entrar, e aí onde vão ser necessários grupos que a gente possa criar, né? Eu acredito que esse nosso debate vai ser extremamente enriquecedor, fortalecedor para criação de grupos. Regina já está fazendo isso aí na Igreja Batista, né? E eu digo, vamos para cá também, né? Porque a gente quer trazer isso, o papel do educador cristão é trazer, visualizar essa situação, é entender, participar de debates e trazer isso de maneira muito clara para pessoas simples. Porque a gente tem falado aqui também de pessoas que vivem dentro de casa, de lares cristãos, né? A gente está frisando aqui mais lares cristãos, mas existem os lares mistos, onde está vivendo essa submissão, e, no caso para a esposa, né? E tem um marido que não ama a esposa como Cristo ama a igreja, você pensa como é que fica essa equação aí de viver com alguém que não entende. E aí, onde a gente tem que ir buscar lá em Tiago, a sabedoria, os frutos do Espírito lá de Gálatas, não é? Amor, o gozo, a paz, a longanimidade de viver naquela situação, porque Rosário começou falando
fonte principal que a gente vai buscar para poder suportar situações como essas, para olhar, para enxergar e para ajudar pessoas também, que é o amor. Se eu não amo, se eu não tenho a essência de Cristo em mim, que é a expressão do amor, porque uma igreja que vive plenamente esse amor de Jesus, que está buscando essa graça para levar para outras pessoas, é uma igreja que vai estar andando à frente e evitando situações em famílias que são muito importantes. A gente poderia pensar aí de casais que se desajustam totalmente, tá lindo ali, vivendo 2, 3 anos de casamento sem filhos. Quando chegam os filhos, aí vem a distribuição de tarefas, vem uma série de coisas que começam a acontecer, e não é raro que casais se separem quando chegam o primeiro filho, porque os filhos, eles vêm para começar a trazer uma série de desajustes que existem dentro de casa, falta de divisão de tarefas adequadas, e isso começa a gerar, muitas vezes, comportamentos violentos, e que a própria criança passa a sofrer por isso, né? Então, o papel da igreja, a função da igreja, nesse sentido, é promover para esses jovens casais, particularmente, e para outros, né? Rosário foi lá até a boa idade, a terceira idade, para todos que estão ali precisando desse apoio, a gente ir levando essa compreensão, ou seja, os nichos que a gente precisa, os grupos que a gente precisa, trazendo essa compreensão para que haja um lar mais ajustado e que possa gozar verdadeiramente a paz que Cristo pode trazer para nós, né? Perfeito, perfeito, pastora Denise. E aí, nessa questão que você fala desse lar, não é? E eu achei bem interessante dos lares mistos, né? Os lares interdenominacionais que nós temos, não é? Porque Também. tem gente evangélico, tem gente dos ritos africanos, tem gente católica, tem gente que é ateu, que não tem nenhum compromisso, não é, com comunidade de fé, o religioso e tudo. E aí, Andressa, como é que... Aí a pastora Denise falou de uma equação aí, não é? Como é essa equação, não é? De amor, de fé, de responsabilidade e de compromisso? Como poderia ser? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Andressa Hélica, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Sou mãe de Aisha, esposa do pastor Edson Davi, e servimos ativamente, atuando, principalmente no Ministério Missionário, na Igreja Metodista, né? Eu sou discipuladora, trabalho tentando mostrar o que é o caráter cristão para as pessoas que estão desejosas de mudar de vida, de seguir os passos de Jesus, como um dia cada um de nós aqui decidiu, né? Então, professora de escola dominical, também já fui coordenadora do trabalho regional com crianças na região Nordeste, coordenadora do Voluntários em Missão, que é um programa que a Igreja Metodista tem de trabalho de ação social nas comunidades mais carentes. Em nível local, trabalhei no Ministério de Louvor, Ministério de Oração, Ministério de Ação Social, enfim, esposa de pastor, trabalho onde há necessidade, né, assim? Na vida secular, né, sou professora de inglês, advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada, também já fui membro da Comissão de Direitos Humanos, né? E o que eu lembro perfeitamente do dia que Deus me chamou a atenção para esse tema da violência, né, da violência intrafamiliar. Nós estávamos organizando um evento aqui chamado Encontro de Casais com Cristo, e estávamos orando, pedindo a Deus um tema para aquele encontro de casais. Não sei como é a vivência de vocês outros que estão nos ouvindo aqui, mas a Paraíba é um estado extremamente machista dentro da nossa federação, né? E pensando, orando a Deus, conversando com Deus, Senhor, que tema nós colocaremos nesse encontro de casais? Deus me trouxe à lembrança um texto que está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a primeira parte do versículo, que diz: no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E como já foi falado aqui, quantas pessoas nós conhecemos, crianças, filhos que têm medo dos seus pais, filhas que têm medo dos seus pais, dos professores, da figura de autoridade, né?
esposas que têm medo dos seus maridos, ou que têm medo até mesmo do pastor, e a gente começa naquela história na convivência da igreja, diz, olha, se você fizer isso, eu vou chamar o pastor aqui para te repreender, eu vou chamar a missionária para falar com você. E aí isso já vai gerando naquela criança o medo. Mas olha, Deus nos disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? No amor não há medo. E como eu me lembro perfeitamente, quando Deus me trouxe a visão, esse tema, eu ainda não era mãe, mas Deus já estava me preparando para que eu pudesse compreender esse tipo de coisa. E o texto que o pastor André trouxe aqui foi perfeito, assim, encaixou como luva neste tema, porque realmente, desde muito antigamente na história da humanidade, houve essa diferença social entre homens e mulheres, especificamente no que diz respeito a papéis. Se nós formos à Bíblia, em Gênesis 2, diz que quando Deus formou o ser humano, né, ele formou o homem, depois em seguida a mulher. E quando fala da formação da mulher, em Gênesis capítulo 2, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, uma ajudadora que esteja à altura, uma ajudadora que possa o auxiliar, que possa complementá-lo. Né? Então, assim, homem e mulher, eles foram criados para se complementar, para caminhar juntos. Porém, quando a vida começou a se tornar uma vida em sociedade um pouco maior, digamos assim, o que nós percebemos? Nós percebemos que foi acrescendo o valor da riqueza, enquanto a mulher cuidava de papéis mais sociais, e o homem saía para a caça, o homem saía para a pesca, enquanto a mulher cuidava da agricultura, cuidava das tarefas domésticas, esse acréscimo de poder começou a gerar diferenciação entre homens e mulheres. E a mulher começou a ser vista como algo de menos valor. Foi o que o pastor começou a falar, que o pastor André falou já anteriormente, né? Aí o pastor André Leta falou assim, que os filhos eram vistos como propriedade. Eles não eram somente vistos como propriedade de fato. Filhos e mulheres, eles eram propriedade, eles se tornaram propriedade. Se a gente parar para imaginar aqui que até 1916, no Brasil, era permitido que os homens castigassem suas esposas e seus filhos, até mesmo levá-los à morte, um homem poderia castigar sua esposa até o ponto dela falecer, dele matá-la, sem sofrer qualquer punição, se ele simplesmente sonhasse ou imaginasse ou ouvisse um boato de que ela havia adulterado. Isso era permitido. A mulher, ela era tida como relativamente incapaz. Mulheres, crianças, ébrios, pessoas que não tinham condição de expressar vontade própria. Isso não faz tanto tempo assim, gente. 1916, né? Temos pouco mais de 100 anos. E isso, na história da humanidade, é pouquíssimo tempo. Somente em 1824 foi que as mulheres receberam permissão para trabalhar. Você se lembra aqui daquelas aulinhas de história, quando a corte portuguesa fugiu de Portugal e veio para o Brasil, trouxe toda a corte para cá, então mais mulheres foram inseridas na sociedade, e aí elas receberam autorização para estudar. Mas estudar o quê? Estudar trabalhos manuais, estudar culinária, estudar coisas que as fizessem uma serva melhor para o seu senhor, que não era o Senhor Jesus, era o Senhor seu marido, né? Então, isso nós temos dentro da nossa legislação. Somente em 1962 foi que a mulher recebeu autorização para trabalhar. Antes de 1962, ela não podia trabalhar no Brasil. Ela precisava de uma autorização do seu senhor, do seu marido. Primeiro ela era propriedade dos seus pais, depois ela passou a ser propriedade do seu marido. Quando ela saía da sua família e casava, ela passava a ser propriedade do seu marido, e em caso de falecimento do marido, ela era propriedade da família do marido. Então, assim, mulheres e crianças, de fato, a legislação que nós tínhamos. E essa legislação foi sendo trabalhada e conseguimos modificar, né? Em 1962, houve aí o Estatuto da Mulher Casada, em 77 que veio a lei do divórcio, e eu gosto de pontuar isso, porque, assim, qual foi a motivação da lei do divórcio, qual foi a motivação do Estatuto da Mulher Casada? Desde já naquela época, percebia-se, sim, esses castigos que as mulheres sofriam, né? E por conta desses castigos, disseram, então vamos permitir à mulher o desquite, vamos permitir à mulher que sofre aquela violência o divórcio. Então, assim, nós tratamos o sintoma, mas nós não fomos na causa, porque a causa da violência é algo cultural.
A violência é algo que está intrínseco na nossa sociedade e a gente não consegue mudar simplesmente fazendo novas leis. As leis são importantíssimas, porque elas geram ali um ponto, um marco para que a cultura possa ser transformada. Nós não aceitamos mais esse tipo de atitude. Mas qual que é o papel da igreja? Ora, você pense comigo, se eu não posso bater, se eu não posso gritar, como é que eu vou corrigir? Essa é a maior pergunta que se faz. Então, ainda falta muito conhecimento a respeito de ferramentas que nós podemos utilizar de modo respeitoso para tratar com outras pessoas. Imagina se Deus, na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estivessem discutindo, porque, não, Jesus, você fez um papel que era meu. Você criou alguma coisa que era função do Pai. Você está consolando pessoas quando isso é papel do Espírito Santo. Deus trino, não há discussão. Eles têm os seus papéis muito bem organizados. Deus tem o seu papel muito bem organizado e distribuído entre si. E nós também, enquanto sociedade, precisamos parar de ficar dizendo a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, foi você, foi ele. Precisamos buscar nossa autorresponsabilidade. E aqui eu falo assim, quando nós falamos do papel da igreja, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a igreja sou eu e você que está me ouvindo. Nós somos a igreja. Nós, cada um de nós aqui tem a responsabilidade de fazer mudar, de agir de modo diferente para que essa violência que hoje é cultural seja pausada, haja aqui uma quebra dessa violência cultural e comece a se criar uma nova cultura. Bom, se você não pode gritar, que tal você perceber o que é que está acontecendo que levou aquela criança ou que levou aquela mulher ou aquele idoso a ter aquela atitude? Nós não podemos, passa muito por equidade. Equidade é o conceito de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Eu não posso lidar com uma criança de 11 anos da mesma maneira que eu lido com uma criança de 2 anos. Fisiologicamente, neurologicamente, elas são seres diferentes. Então, para uma criança de 2 anos, eu vou corrigir, de repente, reconduzindo aquela criança para uma outra atividade. Para uma criança de 11 anos, eu já consigo conversar com ela e usar um pouco mais do cognitivo, para que ela reflita e saiba o que está acontecendo ali e entenda por que aquilo não é adequado. Então, é importante que nós, enquanto igreja, estejamos também ferramentados, tenhamos conhecimento de quais são outros mecanismos que nós podemos usar a violência, para que a gente possa explicar para essas mulheres quais são os caminhos que ela tem que seguir, explicar para esses pais como que deve ser a melhor maneira de conduzir suas crianças. E assim, parece uma bobagem, mas o simples fato da gente usar uma linguagem inclusiva, quando eu falo de repente todos e todas, irmãos e irmãs, isso já é algo que vai começando a transformar aqui o entendimento das pessoas, porque eu vou trazendo a valorização de que somos iguais. Parece bobagem, de verdade, irmãos. Mas quando nós incluímos aqui esse tipo de linguagem no nosso dia a dia, nós deixamos de lado, digamos assim, um pouco da regra do português para valorizar aquelas que têm sido durante tanto tempo subjugadas. E dizer assim, olha, eu estou fazendo isso por um momento para que vocês novamente encontrem o equilíbrio e possam caminhar juntos. Depois, isso não vai ser mais necessário, porque caminharemos juntos de maneira respeitosa. Então, assim, valorização de mulheres, valorização de crianças, valorização de idosos é importantíssimo. Eu lembro uma vez eu saí para passear e entrei em determinada igreja, a pessoa falou comigo, falou com meu esposo, falou com os colegas que estavam conosco. Quando ela saiu, minha filha olhou e disse, minha filha tem 7 anos. Ela disse, mamãe, por que ela não falou comigo? Então, assim, muitas vezes as crianças, elas são invisíveis diante de uma sociedade majoritariamente adulta, né? E crianças e idosos precisam ser respeitados. Pense no nosso culto. Quantas músicas nós temos para a juventude? Quantas músicas nós temos para idosos? Músicas nós temos para crianças? Tudo bem, em muitas igrejas as crianças têm seu espaço separado, mas elas estão recebendo ali. Mas em quantas outras igrejas nós não temos mais um espaço para música para idosos? Ou em quantas outras igrejas nós só temos músicas para idosos e não temos músicas para a juventude, né? Então, assim, isso é algo que nós precisamos pensar
no papel de cada um de nós mesmo. O que é que eu posso fazer para modificar? O pastor André toca num ponto aqui. Eu tenho algumas irmãs que elas são mães de filhos autistas. E quantas vezes elas disseram, Andressa, eu não vou para a igreja porque meu filho atrapalha o culto. Eu disse, irmã, seu filho não atrapalha o culto. Traga ele para a igreja. Nós temos pessoas que vão te ajudar para que você possa receber da palavra de Deus, ter o seu momento de pausa com o Senhor, enquanto nós estaremos cuidando do teu filho adequadamente. Mas para isso precisamos sim levar com mais seriedade a nossa responsabilidade enquanto cristãos. A maior parte de nós, cristãos, estão incomodados em ir para a igreja para ser servidos, para ser servidas. E nós esquecemos que o culto é serviço. Sou eu que vou à igreja prestar o meu serviço a Deus. Eu vou à igreja fazer a minha parte, adorar a Deus. Eu não vou à igreja simplesmente receber de Deus. Eu recebo de Deus no meu momento de devocional em casa. Tudo bem, Deus fala comigo também em comunidade, na igreja. Sim, Deus fala. Mas uma das coisas que eu aprendi logo quando jovenzinha na fé foi que eu preciso estar sempre preparada para viver e para morrer e para pregar o evangelho. Se não é, né? O cristão e a cristã precisam sempre estar preparado para morrer e para pregar o evangelho de Deus. Então, jamais eu saio de casa para um culto ou para uma atividade religiosa, digamos assim, sem me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, usa-me, porque eu sei que existem outras pessoas precisando de ouvir a tua palavra, assim como eu também preciso. A igreja precisa ser lugar de refúgio para auxiliar na educação das crianças enquanto os pais trabalham. Também foi falado aqui nesse bloco. Que grande preocupação nós temos. Nós precisamos sustentar nossos filhos, filhas, precisamos educá-las, mas também precisamos trabalhar para isso. E aí deixaremos essas crianças com a babá eletrônica, televisão, YouTube hoje, que é bem pior, não sei o que é pior, né? Nós deixaremos essas crianças, às vezes, com uma vizinha, nós deixaremos essas crianças aonde? Com a avó, que já deveria estar no seu momento de repouso, na sua fase da vida de descansar, e vai ter que cuidar de crianças, né? A igreja precisa também, igreja agora enquanto instituição, pensar nessas causas e dizer assim, olha, se nós podemos, vamos dar condições aqui, vamos fazer um projeto que seja no horário inverso das aulas das crianças. Se as crianças vão para a escola pela manhã, então no período da tarde nós estaremos à tarde aberto aqui para acolher essas crianças e trabalhar com elas caráter cristão, trabalhar com elas artes, trabalhar com elas esportes, trabalhar com elas questões de saúde integral, por que não? O que é politização, né? Trabalhar com essas crianças coisas que não são trabalhadas na escola, para que os pais e as mães tenham esse lugar de refúgio, sabendo que ali elas estarão sendo bem conduzidas segundo os princípios que eles acreditam, né? A igreja também precisa ser um lugar onde os idosos e as idosas possam se sentir acolhidos. Eles frequentam os cultos, tudo bem, mas e as outras atividades? Quantos idosos e idosas nós conhecemos que ficam ociosos em casa durante a semana inteira? Porque às vezes porque não tem quem o leve para um passeio, ou muitas vezes nós sabemos que o tempo é diferente, né? O tempo do idoso é um tempo mais tranquilo, de um passo mais lento, enquanto o tempo de quem é um pouco mais jovem está ali tentando gerar patrimônio, viver sua vida, tendo que trabalhar, correndo, levando criança para a escola, buscando criança na escola e por aí vai. O idoso ele já tem mais tempo livre. Então, o que nós, enquanto igreja, podemos fazer para que esses idosos, essas idosas, se sintam mais confortáveis? Será que nós temos condição de fazer algumas programações exclusivas para essas pessoas durante a semana? Acredito que sim. E, para concluir, nós precisamos pensar na igreja como um espaço para capacitação, sabe? Assim, para ensinar, para entregar ferramentas contra a violência, para trabalhar a questão, principalmente aqui eu vou falar um pouco mais das mulheres, trabalhar a questão de autoestima, porque durante milênios as mulheres foram subjugadas, né? Então muitas delas, especialmente aqui na região do Nordeste, de onde eu falo, elas têm problemas seríssimos de autoestima, né? Elas não se sentem capazes, e precisamos trabalhar com elas essa questão de autoestima, que passa por
quem sabe trazê-las de volta para o meio acadêmico. Olha, se você não concluiu os estudos, vamos estudar, porque para a gente tirar alguém do ciclo da violência, a gente precisa fazer com que essa pessoa volte a enxergar a si mesma como uma pessoa digna de valor. Como Jesus olhou para as mulheres, como Jesus olhou para as crianças e disse assim, olha, deixai vir a minhas criancinhas, né? E valorizou as mulheres que com ele caminhavam no seu ministério, né? Curou mulheres. Essa semana eu estava estudando com a minha filha a mulher do fluxo de sangue que foi curada. Quantos empecilhos ela não teve que vivenciar, que enfrentar até receber sua cura e ouvir do Senhor, a tua fé te salvou. Né? Ela ouviu isso do próprio Jesus. Então, de repente, trabalhar com as mulheres, fazendo com que elas se enxerguem novamente, estimulando a educação, estimulando a qualificação profissional, o empreendedorismo feminino. Está lá, Provérbios 31, que fala de uma mulher altamente empreendedora e que nem por isso desrespeitava o seu marido. O seu marido, ele era honrado e todos conheciam na cidade a fama do seu marido por conta de sua esposa também. Então, assim, não basta apenas que a gente tenha leis. É necessário, além dessas leis, a gente trabalhar a cosmovisão. E a liderança eclesiástica, enquanto formadora de opinião, é responsável por essa transformação. Nós, enquanto igreja, precisamos estar conscientes e, a partir das nossas atitudes, de pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, começar a modificar e a transformar essa situação que a gente vive aqui no nosso país. Assim, nós conseguiremos, em nome de Jesus Cristo, criar uma nova cultura de mais respeito por mulheres, crianças, idosos e todos os outros que são marginalizados em nossa sociedade. Obrigada, Andressa. Gente, essa foi a nossa introdução, né, de uma série chamada Igreja e Cidadania, onde nós estamos aqui falando sobre violência doméstica e intrafamiliar, o que as igrejas devem, né, saber e o que elas podem e devem fazer. Uma palavra, Rosário, o que as igrejas devem saber? Uma palavra. Observar. Andressa, o que as igrejas devem saber e não fazer? Saber. Elas Sobre devem violência saber doméstica e familiar. Elas devem saber aonde está a autorresponsabilidade de cada uma, aonde está o meu pecado nesse sentido. Ok. Pastora Denise, o que as igrejas devem saber? Devem saber amar de verdade. Colocar em prática. Ok. Sobre violência doméstica e intrafamiliar, pastor André, o que as igrejas devem saber? Elas devem saber que elas têm uma colaboração específica a dar, que é a fé, como a luz do Evangelho ilumina isso, mas, ao mesmo tempo, entender que estão inseridas numa sociedade e que elas precisam participar, de alguma maneira, das políticas públicas que combatam isso. E aí, pessoal, muitas informações, não é mesmo? E aí faz a gente refletir sobre quais são as possibilidades que nós temos, enquanto comunidade de fé, para reverter a questão da violência doméstica e intrafamiliar. Mas não vamos ficar por aí, não. Tem mais. Vamos acompanhar conosco o nosso próximo episódio? Aguardo você. Tchau, tchau.